Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos crescer, vamos prosperar, principalmente espiritualmente. E eu vi um vídeo, eu vou até compartilhar com vocês aqui, para que você possa também assistir e vamos meditar nele. Tá bom? Então assista aí o vídeo, que logo após nós vamos estar comentando. Come on. Good girl, Kate. Yeah. Hey, hey. Good girl. E aí? Como vocês viram no vídeo, um cão pastor. Um cão pastor. Né? O ser humano, ele dá ordem, né, para o cão, e o cão vai lá e pastoreia as ovelhas no caminho que elas devem andar. Nesse caso aí, nós somos o pastor, o cão, né? O cão, ele tem o sinônimo de ser amigo, obediente, tá? E o cão vai lá e pastoreia as ovelhas. E eu fiquei pensando, meditando, falei, meu Deus, por que que hoje é tão difícil pastorear as ovelhas? É tão difícil pastorear ovelhas, né? Muitas desgarradas, muitas rebeldes. Ou o problema está nos pastores, ou o problema está nas ovelhas. E meditando, falando com Deus, orando, veio a seguinte resposta e conclusão. A verdade é que nós somos ovelhas e somos pastores. Você é ovelha, a ovelha do rebanho de Jesus. E você é o pastor, guiado por Deus. Entende? Nós sempre vamos ser ovelhas, submisso à liderança e à ordem de alguém. E nós sempre vamos ser pastores de alguém. Sempre, sempre, sempre. O problema é que Deus está encontrando dificuldade de encontrar verdadeiras ovelhas e verdadeiros pastores. Porque o pastor, ele não faz a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. É que nem aquele cão, né? Ele estava fazendo a vontade do seu dono. Vai! Ele foi. Ele, sabe, ele não estava pensando ou raciocinando. Ah, eu não estou a fim de ir. Ah, não. A vontade do cão era agradar o seu dono. A vontade do servo, do amigo, do filho e do verdadeiro pastor é agradar o seu Senhor. Então isso só não acontece por dois motivos. O pastor não é pastor, é lobo. É lobo. O pastor é lobo. O pastor é lobo. Lobos se disfarçam de pastores para se aproveitar das ovelhas. Então dificilmente a ovelha ela vai obedecer. Entende? E a outra não são ovelhas, são bodes.
não são ovelhas, são bodes. Por quê? O bode, ele é rebelde. O bode, ele quer fazer o que ele quer. O bode sobe até em cima da árvore. Bode é sinistro. O bode é indomável. O bode dá cabeçada. O bode derruba. O bode, enfim, ele faz o que ele quer. O bode, ele não obedece à vontade do Senhor, não obedece à ordem do pastor. O bode dá cabeçada. Então, o que tem acontecido hoje? Tem muita gente, ao invés de ser pastor e guiar as ovelhas, separando os bodes, né? Ao invés dele ser o verdadeiro pastor, de separar quem é ovelha e guiá-las, porque a ovelha ouve e obedece a voz do seu pastor. E separar os bodes, proteger as ovelhas dos bodes, colocar os bodes no seu devido lugar, para ele não ficar dando cabeçada em ovelha nenhuma, para ele não ficar ali, ó, entende? O pastor, ele não tem usado do seu cajado e da sua autoridade que Deus lhe deu, entende? Não tem sido um verdadeiro pastor. E muitas das vezes tem sido, ao invés de ser um pastor, tem sido um lobo, querendo satisfazer os seus próprios interesses, querendo realizar os seus próprios sonhos, suas próprias vontades, e muitas das vezes usando da palavra de Deus para isso. E no fim, quem se prejudica são as ovelhas. Mas o dono do rebanho está vendo tudo isso. E uma hora será cobrado. Entende? Contrapartida, tem muito bode disfarçado de ovelha. Tem muita gente que, ao invés dele ser humilde, ser ouvinte, ser praticante da palavra de Deus, ao invés dele perdoar, ao invés dele ser uma ovelha e de olhar para o seu Senhor, olhar para o Espírito Santo. Por quê? O nosso verdadeiro pastor, o seu, o meu, o nosso verdadeiro pastor, ele não é carne, ele é em espírito. Entende? Ele é em espírito. E quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente está sendo pastoreado pelo Espírito Santo. Entende? Então, tem muita gente que um dia foi ovelha e hoje está virando bode. Tem muita gente que um dia foi pastor e hoje está virando lobo. Porque está se corrompendo, porque está se contaminando, porque, infelizmente, está deixando de olhar e de focar para Jesus. Tem muita gente. Muita. Então você vigie. Vigie os seus pensamentos, vigie seus sentimentos, vigie principalmente suas atitudes. Se você não está agindo como um bode, se você não está agindo como um lobo, né? Um lobo querendo devorar, sendo orgulhoso, arrogante, prepotente, pisando, maltratando, muitas das vezes, quem era para você cuidar. Entende? Um lobo. Então nós temos que vigiar. Eu tenho que vigiar. Porque eu também estou propício, se eu não vigiar, a me tornar em um bode. Entende? Eu estou propício, se eu não vigiar, a me tornar em um lobo. Em um lobo. Ao invés de cuidar, vai querer se aproveitar. Então, não se aproveite daquilo que Deus lhe deu. Se Deus confiou em você a palavra dele, o Espírito dele, a força, a fé, o discernimento, a visão, o dom, seja lá o que for que você tem de bom.
seja o que for que você tem de bom, isso não vem de você, isso vem de Deus, para que você possa servir e obedecer, para que você possa servir pastoreando quem está abaixo de você, e para que você venha aprender, obedecer, ouvir e seguir aqueles que estão acima de você. Entende? Porque nós sempre vamos estar aprendendo com alguém, sujeitos e submissos a alguém, e sempre vamos estar ensinando alguém. Isso nos mostra que nessa terra, enquanto a gente estiver vivo, nós vamos ser pastores para guiar, muitas das vezes, uma multidão. E vamos ser ovelhas para poder ouvir e ser guiado no caminho da salvação. Então guarde o seu coração, que o seu coração seja humilde, porque quantas foram as vezes que Deus usou pessoas improváveis para me pastorear, pessoas improváveis que não tinham cargo, que não tinham título, que não tinham nome, mas elas têm um coração segundo o coração de Deus. Elas têm um coração limpo, elas têm um coração voltado ao reino de Deus, à eternidade. Entende? Elas podem não ter título e poder nessa terra, mas diante de Deus, elas são uma autoridade. E o Espírito Santo, quantas vezes usou essas pessoas desconhecidas, muitas das vezes improváveis, para abrir os meus olhos, para me aconselhar, entende? Imagine se eu agisse diante delas como um lobo ou como um bode, orgulhoso, prepotente, né? Confiando em mim mesmo, não. Eu olho para ela e olho e vejo o que tem dentro dela. Quem é que está usando ela? Poxa, é Deus. Obrigado, meu Deus, por ter usado uma pessoa improvável para me alertar. Então, pessoal, tome cuidado, porque Deus ele quer te guiar no caminho que você deve andar, mas talvez você tenha ignorado os pastores que Deus enviou para te guiar. Tome cuidado, porque talvez você, pastor, né, que tem pastoreado muitas ovelhas, tem ignorado a voz de uma ovelhinha para te alertar. Entende? Só porque ela não tem título, só porque ela não tem cargo, só porque ela não tem a tua experiência. Mas muitas das vezes ela tem um coração que você não está tendo mais. Um coração segundo o coração de Deus. Um coração que se arrepende. Um coração que é autorresponsável. Um coração que consegue aprender. Entende? Então, medita nisso, porque esse vídeo foi forte para mim. Eu fiquei olhando, meu Deus, se um cão, um animal irracional, cara, ele consegue pastorear as ovelhas, por que que o ser humano não consegue pastorear a si mesmo? Porque um ser humano não consegue ouvir e obedecer a voz do seu pastor. Então, olhe para as pessoas com bons olhos. Olhe para as pessoas com bons olhos. Um caso que me alerta muito é o caso de Samuel e, se eu não me engano, Eli. Samuel e Eli. Samuel, ele era discípulo aprendiz. Samuel, ele era ovelha. Discípulo e aprendiz de Eli. Eli, ele era pastor. Mas com o passar do tempo, né, ele foi se corrompendo pela emoção e foi se tornando um lobo, aonde que permitia que os seus próprios filhos desagradassem a Deus no templo. Ele foi alertado,
mas não atentou. E mesmo ali, sendo um pastor, se tornando um lobo, Deus não tirou ele do seu título e nem do seu cargo. Samuel estava vendo tudo aquilo. Samuel via os erros dos filhos, Samuel via os erros do seu pastor, do profeta, mas ele não julgava e nem muito menos condenava. Pelo contrário, ele obedecia aquilo que vinha de Deus através de Eli. Tanto que Eli tinha um coração tão puro e pouca experiência com Deus, que quando Deus chamou quando Deus chamou Samuel, Samuel tinha um coração tão puro, que quando Deus chamou Samuel, na primeira vez ele não entendeu, na segunda vez ele foi consultar a Eli. O Senhor me chamou? O Senhor me chamou? Né? Foi 2 vezes até Eli. O Senhor me chamou? Não, volte a dormir. Foi de novo. O Senhor me chamou? Foi aí que, pela experiência, ele disse para ele: quando você ouvir essa voz, porque ele sabia que era Deus, ele não ouvia mais a voz de Deus. Por isso que Deus foi falar com Samuel. O coração de Eli não era mais limpo. Ele já era um lobo ao invés de ser um pastor. Entende? Via os seus próprios interesses. Quando Samuel disse, quando chamou Samuel, Samuel, ele: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ali, Deus usou Samuel para alertar Eli. Para alertar Eli. Eli não ouviu Samuel. Eli não quis dar ouvido a Samuel, a um menino. Desconsiderou a ovelha. Desconsiderou a voz de Deus. E olha o que aconteceu. Ele caiu e quebrou o pescoço. Morreu. O próprio Deus retirou. O que a gente aprende com isso? A ovelha, ela age como ovelha. O pastor, ele age como pastor. Então, você que está como ovelha, você nunca deve se voltar contra o seu pastor. Entende? Pelo contrário, você tem que ouvir a voz do seu verdadeiro pastor, que é o seu Senhor, que é o Espírito Santo. Porque com certeza os lobos serão removidos e os bodes serão separados. E a única coisa que irá realmente permanecer são as ovelhas e o pastor, guiados pelo seu único Senhor. Tá bom? Então, que você venha a ser uma ovelha, que você venha a ser um pastor, sempre sendo guiado pelo seu Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço, e que a gente venha se despertar e se destravar espiritualmente para a gente viver no reino de Deus. Porque no reino de Deus não há separação. No reino de Deus não há divisão. No reino de Deus não há nada que há nessa terra e nesse mundão. No reino de Deus nós somos servos, amigos, filhos, ovelhas e pastores. Show? Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, se você conhece mais pessoas que querem ouvir mais sobre a palavra, sobre experiências, compartilhe com ele, para que ele também venha aprender, venha crescer e venha absorver a vontade de Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.